Então, sempre que a gente ler o nome de alguém na Bíblia, assim como Jesus diz para Nicodemos, uma frase, sempre troquem o nome e coloque o seu nome. Quando Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, tire Nicodemos e coloque o seu nome. Filó, necessário vos é nascer de novo. E para cada pessoa, para cada um de vocês, é um convite de Jesus para hoje. É uma proposta. É uma proposta linda, isso está em João 3. E todas as vezes que vocês lerem João, vocês fiquem sempre muito atentos, porque João, ele sempre fala muito, o evangelho dele tem muitas linguagens, né? Ele tem muito significado. Então ele fala que à noite Nicodemos foi se encontrar com Jesus. Porque à noite é a situação que a gente está. Quer dizer, Nicodemos ainda não tinha se convertido, Nicodemos ainda não conhecia Jesus. Ele ainda não havia tido uma relação de amor e de entrega ao Senhor como nós. Por isso é noite. Por isso ele começa assim. À noite Nicodemos foi se encontrar com Jesus. E Jesus diz a ele, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E esse diálogo é todo lindo, porque Nicodemos pergunta para ele, mas como é que pode nascer se já é velho? Né? Então, na verdade, o que Jesus quer nos dizer aqui é necessário renascer. Guarde uma coisa, ninguém de nós escolheu nascer. Ninguém. Nascemos. Mas renascer só depende de nós. Ninguém pode nos obrigar a renascer. Isso é um ato de liberdade. Assim como se afastar de Deus também é um ato de liberdade. Então, afastar-se de Deus ou voltar a Ele é um ato que só depende de nós. Então, o renascimento também é livre. Por isso que isso aqui é só um convite. E Jesus, mais aqui embaixo, fala para ele, né? O que nasceu da carne é carne. Quer dizer, se eu não tenho um conhecimento espiritual, nascer da carne, para mim, é a única imagem que eu tenho. A autoimagem que eu tenho minha é carnal. Mas se eu começo, o que ele diz aqui, mas o que nasce do espírito é espírito, eu vou entender que a minha origem é Deus. E que renascer, na verdade, é tomar uma consciência de uma caminhada espiritual. Isso é renascer. Né? Então eu faço uma caminhada a partir de uma consciência. Eu sei de quem eu vim. Eu sei qual é a minha origem. Eu sei de como é que tudo isso pode acontecer. Como isso é absolutamente voluntário, né, um ato de liberdade, para que isso possa ser operado, eu tenho que me abrir. Tenho que abrir meu coração. O nosso coração ele tem duas chaves. Uma está na minha mão e a outra está na mão de Deus. Nós temos que abrir juntos, eu e Ele. Porque eu tenho que querer voltar para Ele, mas é preciso que Ele opere em mim. Como é que vai? Como é que eu vou renascer? Né? Como é que eu posso renascer? Só posso renascer se Deus trabalhar em mim. Como é que Ele vai trabalhar em mim? Pelo Espírito Santo de Deus. É assim que acontece o meu renascer. Né? É a partir do momento que eu abro o coração para Ele, junto com Ele, para eu poder começar a ter uma nova consciência. Essa é a forma que Deus trabalhou o mundo inteiro, e é lindo. Como é que vocês acham que todo mundo foi transformado até agora nessa história? Como é que os apóstolos conseguiram chegar e mandar a mensagem para nós hoje? Porque o Espírito Santo trabalhou neles. Como é que Elias foi transformado? Leia a história de todos os homens, a história das grandes mulheres da Bíblia. Todo mundo que foi transformado, como é que foi transformado? É pelo Espírito Santo. Então é Ele que vai transformando de uma forma silenciosa. Que Ele vai trabalhando em nós na medida que nós permitimos. Tudo tem que ter o nosso querer. Então é tão lindo que em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, vai estar descrito aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 2, que no início de todas as coisas, o Espírito pairava. E ele pairava, que fala, né, no princípio Deus criou o céu e a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície da água. O sopro de Deus, o Espírito de Deus repousava sobre o caos, sobre o abismo. Isso tem uma comparação tão linda nos padres da igreja.
Os padres da igreja dizem que nós também somos esse cosmos que precisa ser criado e recriado. O coração de cada um de nós é um cosmos. Nós, cada um, somos. Somos nós que ornamos o mundo. Somos nós que enfeitamos o mundo. Então a proposta de Deus, quando Ele quer essa proposta de que a gente possa renascer, é que Ele quer nos dar a vida nova. Então Ele quer pairar sobre o caos da nossa vida, sobre o caos do nosso coração. É isso que Deus quer fazer. Porque dentro de nós temos um caos interno e um caos externo. E o caos interno, mas tem tanta coisa, tanto sentimento que precisa ser trabalhado. Vocês imaginaram quanta coisa está guardada, tanta situação caótica está dentro de nós. Quanta situação de medo, quanta psicose, quanta neurose, quanta depressão. Quantas tendências confusas estamos, quantos sentimentos brigando entre eles. Tem momento que a gente acha que está vivendo um caos. Que a cabeça pensa uma coisa, o sentimento pensa outra, o corpo fala outra. É um caos. Quem que precisa pairar sobre o nosso coração? É o Espírito Santo de Deus. Porque Ele que vai organizar isso. Ele que vai trabalhar o nosso inconsciente. Tem tanta coisa dentro de nós para ser curado. E o primeiro sinal da gente renascer é saúde. E Deus nos quer inteiros. Deus, quando vem cuidar de nós, Ele cuida inteiro. Ele cuida mental, Ele cuida emocional, Ele cuida físico, é inteiro. O Espírito Santo, por onde passa, Ele conserta. Ele abre caminho. Ele faz do caos virar um cosmos. E aí nós somos recriados. Olha que coisa linda. Deus nos recria. Fomos criados, atualmente recriados. Mas isso tudo é um ato de liberdade. Isso tudo eu preciso lembrar de clamar pelo Espírito. E muitos de vocês vão falar comigo assim, afinal, não tem Espírito Santo não. Tem, minha filha. O Espírito Santo, ele está com você desde o seu batismo. Pode ser que você nunca tenha contemplado o Espírito Santo em você. Que você nunca tenha meditado a partir dele. Que você nunca tenha chamado ele para uma conversa. Pode ser que você tenha sempre ignorado o Espírito Santo de Deus, porque tudo é um ato de liberdade. Mas ele habita. A gente ouvia falar que os profetas, eles tinham momentos maravilhosos que eles davam os recados de Deus. Mas nunca ouviu falar, nunca lemos, que os profetas eram templos do Espírito. Ouvimos? Não. Mas isso é dito de cada um de nós. Nós somos um templo onde Deus habita. Pode ser que a gente não queira nem tomar conhecimento desse assunto. Ou a gente não quer mesmo, né? Porque isso compromete. Mas que Ele está em nós, está. Mas existe um momento na nossa vida, tudo que eu já te falei com vocês que eu aprendo, eu quero ensinar para vocês, né? Tem um momento especial que a gente deveria clamar o Espírito. Clamar por Ele. É pela manhã. Quando começa o dia. Por quê? Até se vocês não sei que quantos de vocês fazem a liturgia das horas, e uma das primeiras orações da liturgia das horas fala sobre o amanhecer, né? Que à noite tudo é treva e que de manhã nasce um novo sol. De manhã a misericórdia de Deus se renova. De manhã tudo se faz novo. Quantas pessoas têm muitos problemas com a noite? Tem insônias, tem pesadelos, tem medos, tem angústias terríveis com a noite. Tem tantas coisas que passam por uma noite. A gente brinca que as doenças ficam pior à noite. Parece que o dia não amanhece, né? Que parece que quando chega o sol tudo muda. Mas a noite costuma ser difícil. E tem pessoas que têm pavor de acordar, né? Não dá conta de levantar. Então é nesse momento que a gente chama o Espírito Santo. E fala com ele, vem Espírito Criador. Vem visitar a minha mente. Me visita, sacode a minha inércia. Me põe de pé, me dá coragem. Porque tem hora que a gente levanta igualzinho se fosse ateu. Um desânimo, uma falta de esperança. Fala, não, está tudo difícil. Vou ter que começar tudo de novo. O que foi, minha filha? Nunca viu falar de Deus? Não, ateu. Uma falta de esperança na vida, uma falta de coragem na vida. Arrastando, desanimada, batida. O que foi, meu filho?
Falta é o fogo do Espírito a nos incendiar pela manhã, nos pôr de pé e falar, vamos? Chamem ele amanhã de manhã, vocês verem que espetáculo. Experimentem. Experimenta, vocês vão ver se tem alguma coisa errada. Ele vai pôr vocês de pé e vocês vão ver como é que é diferente. Então, a gente às vezes fica dispersa, fica parecendo que a gente precisa acordar da noite que tivemos. Fica aquele povo, tem gente que fala assim, eu custa acordar, não é? Não chama o Espírito Santo. Custa ter os neurônios ativarem. O Espírito Santo te ativa cedinho. Chama por ele, para vocês verem. Né, lá no CTI, o nosso chefe, muito frequentemente, para a corrida de leito, assim, de repente, fala com o residente assim, onde estamos? Estamos falando de quem? Qual que é o assunto? Qual que é o diagnóstico? A turma fala, em? Ele fala, só chegou o corpo. O Espírito ainda não chegou. Mas somos assim. A gente não chama o Espírito Santo na hora certa para começar. É cedo. É a primeira coisa que vocês fazem. Eu sempre brinquei muito com isso no grupo de oração. Se levantar da cama sem o Espírito Santo, volta, deita e começa de novo. Não sai da cama sem ele, porque não dá certo sem ele. Não dá certo sem ele. Chame por ele. Mas chama. Porque o Espírito Santo, ele virá quando ele é desejado. Quando ele é esperado. Quando ele é amado. A gente chamar o Espírito Santo meio meia boca e vem não. Tem que chamar de verdade. Nosso coração tem que desejar por ele. Tem que pedir a ele que nos dê os dons. Tem que pedir a ele que nos dê sabedoria para conduzir a vida. Sabedoria e discernimento para saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Fala, Espírito Santo, vem me ajudar, vem me organizar, vem me recriar nessa manhã. Assim como o sol começa um novo dia, que eu possa começar como uma nova criatura de Deus. Que eu possa começar experimentando tudo novo. Mas isso depende de uma coisinha. Chama ato de fé. Você tem que crer. Mas não estou vendo o Espírito Santo, né? Não pego. Porque da mesma forma, como diz Jesus aqui, que o vento sopra onde quer. Ele vem, você não vê, você não pega, ele é tão misterioso quanto o vento. Essa transformação que Deus faz é misteriosa quanto o vento. Você não pega, você sabe que alguma coisa diferente aconteceu no você. Você fala, estou ficando diferente. Eu antigamente não reagiria desse jeito, não. Mas agora eu reajo, Deus está me fazendo mais calminha. Está fazendo, presta atenção, muda, ele transforma. Mas você não pega essa transformação, você só sente, assim como o vento. Você sente o vento, mas você não pega, não palpa, não guarda. Por isso que a gente precisa da fé. Eu tenho que ter um ato de fé, de saber que Deus me faz um convite, e se Ele faz esse convite, Ele tem como operar em mim. Falo, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero, da minha vida, fazer uma nova consciência espiritual. Eu quero caminhar com um jeito novo. Eu quero caminhar com outro olhar pelo mundo. Porque quando eu começo a caminhar desse jeito, eu entendo, tudo fica diferente. Tudo fica diferente. Levantem com o Espírito Santo. Como é que ele vai te mostrar Jesus vivinho? Como é que você vai entender que Jesus é uma pessoa? Que ele não é uma ideia, não é uma imagem. Ele é uma pessoa, eu já falei isso muitas vezes. Mas a gente precisa escutar muito para poder ter certeza. Jesus é uma pessoa. Como é que vocês vão ver tudo o que acontece com olhos de eternidade? Como é que em qualquer coisa que acontecer, vocês vão ver o ressuscitado lá? É completamente diferente? Cada vez que vocês abrirem a palavra de Deus, vocês vão entender como é que é a palavra dele que te alimenta. Quando vocês receberem a Eucaristia, ai que coisa, vocês vão entender que estão recebendo Jesus vivo. Já imaginaram? Não, né? Tanto que a igreja ainda fica vazia cedo. Porque a gente não crê. Que aquele pão foi transformado pelo Espírito Santo em corpo e sangue do Senhor. Eu recebo Jesus vivo. O dia que a gente acreditar nisso, vocês imaginam que não vai ter igreja que comporte. Mas é porque o Espírito Santo ele vai trabalhando tão devagar, porque ele respeita o nosso limite, né? E às vezes a gente é tão lento. A gente dá um passinho e não permanece. É difícil mesmo permanecer, porque exige de nós disciplina. Tudo na vida exige disciplina. Tudo. Na vida profissional, qualquer coisa que a gente fizer. O que seria dos atletas sem disciplina? Não é? Então nós temos também na vida espiritual a ter disciplina. Porque como a gente não encontra com Jesus o dia inteiro? Assim, de pegar, dele te olhar e você falar, esqueci de rezar? A gente adia a oração. Sempre. Sempre tem uma coisa mais importante do que rezar.
E você vai falar assim, alguém te chama e fala, mas eu estou tão cansado. A gente não se sente restaurado. Porque a gente reza mal. A gente não reza pelo Espírito, com o Espírito, para Deus. E a gente, na verdade, eu vou falando essas coisas com vocês, mas vocês vão ficando com muito medo. Você fala, Filó, né, mais ou menos a gente confia nela. Esse negócio de ficar entregando tudo para o Espírito Santo. Eu entrego a rédea da minha vida, eu entrego minha vida para o Pai. O Pai entrega a rédea da minha vida para o Espírito dele tomar conta. Aí eu entrego, mas eu falo com o Espírito Santo assim, no canto do ouvido. Aqui, você faz a coisa bem, bem lenta, não exagera não. Não faz muita mudança não, bem devagarzinho. Não é assim? Nós morremos de medo de Deus. A gente não se entrega, a gente não se abandona, a gente não pula nele e fala, faz o que você quiser. A gente fica cheio de ressalva. Aqui, olha o que o povo vai pensar, devagar. Não faz assim não. Está ficando assim, muito claro, o que o povo vai falar de mim. Nós temos medo do Espírito Santo quando ele começa a agir. A gente tem medo de falar que nós estamos embriagados. Os discípulos não tiveram medo de falar que eles estavam tudo tonto, não. E não era de bebida, era do Espírito. Mas nós temos medo, porque as mudanças vão acontecer dentro de você. E você já não vai ficar mais ou menos a mesma pessoa? Claro que vai ficar muito melhor. Lógico. Muito mais bonita. Guardem isso, Deus tem um salão de beleza. Transforma. Vocês não acreditam nessas coisas, mas Ele transforma. E a beleza que você reflete na sua pele está dentro da sua alma. Não tem jeito, é de dentro para fora que é a mudança. Mas nós temos que, é o ato de fé. Tem que crer. Comecem a fazer isso diariamente, mas sem medo. Não faça restrições ao Espírito Santo. Não faça restrições para Ele. Deixa Ele te conduzir como Ele fazia com aqueles apóstolos, gente. Eu fico encantado. Ele pegava a turma aqui, arrebatava para lá, falava, preciso você lá, fala lá. Pegava a turma lá, levava para cá. Olha que espetáculo, eles viviam voando. Que espetáculo! A gente tem medo de qualquer coisinha, mais ou menos, que o Espírito Santo faz, a gente fala, olha o comportamento, né? A gente chama a atenção dele. Não tenham medo do Espírito Santo de Deus. Aliás, tenham medo de não possuí-lo. Tenham medo de não contemplá-lo. Tenham medo de não tê-lo como um amigo íntimo que te sopra no ouvido. Aprendam a viver isso com ele. É maravilhoso. Mas é tudo isso que eu falei com vocês. Depende só do seu sim. De falar, Senhor, eu quero renascer. Mas na verdade eu tenho muito medo, Senhor. Porque é minha vidinha cômoda. É muito cômoda a minha vidinha. Na verdade ela é um nada. Ela é medíocre, não serve para nada, não ajudo ninguém. Vivo querendo só realizar os meus sonhos, os meus desejos, mas eu morro de medo de você entrar. Falo que te amo e te adoro, mas se me aperta um tiquinho eu vazo. Falo depois, né, Senhor? Depois. Depois e não dá tempo. Né? De tanto que a gente adia o nosso renascer. Como adiamos a presença de Deus em nós. Como adiamos essa consciência que não somos só matéria, que somos muito mais do que isso. Mas é muito mais. Como diz Jesus a Nicodemos, vocês não dão conta de ouvir, ele fala, vocês não dão conta de escutar nem o que eu falo da terra, quanto mais quando eu começar a falar do céu. Vocês não dão conta de ouvir nem o básico? São Paulo fala assim, vocês por enquanto dão conta só do leitinho, não dá conta da comida sólida. Igual neném, né? Só dá conta do leitinho. Em cada momento nós podemos dar alguma coisinha mais fortezinha, né? Assim somos nós do ponto de vista espiritual. Fala, mas por que, Filó, que a gente é assim, né? É porque nós temos que vencer esse desânimo, a nossa pouca fé. E quem trabalha isso em nós? Creiam, é o Espírito Santo. Ele que dá coragem, ele que me põe de pé aqui toda terça-feira. Fala, coragem, Filó, não tenha medo, vamos lá, estamos juntos. É Ele que dá coragem para enfrentar todas as coisas, a mexer nas dificuldades, é só Ele. Mas ninguém faz isso. Mas então vocês já observaram que todo esse renascimento implica em conversão. E como é que isso vai acontecendo em nós? Aonde que eu vou buscar tudo isso? Sempre pela palavra, porque a palavra de Deus não foi só inspirada pelo Espírito, ela exala o Espírito. Ela exala o Espírito Santo de Deus. Então é preciso que a gente beba, né, e que a gente possa comer essa palavra. Então é preciso se alimentar dessa palavra mesmo, mastigar essa palavra, ter essa palavra pronta no seu coração, pronta. Né?
Isso é um cuidado que a gente tem que ter, mas também a gente precisa se alimentar dos sacramentos, né? Desde a confissão, da Eucaristia, do sacramento, de todos os sacramentos que a igreja dispõe, né? De que quando a gente adoece, a gente pode ter a unção do enfermo, né? Quando a mulher está grávida, ela deve ser ungida. Mas como a gente não conhece, né? A gente sempre escuta, eu fui criado escutando isso. Fulano já recebeu a extrema unção, o padre já veio, já está com a vela na mão. Não entendemos nada, que isso é um sacramento maravilhoso, se chama unção. A gente unge aquele que está doente para receber a força de Deus, para enfrentar a dor, para enfrentar o sofrimento. Como a gente não conhece, a gente evita. Porque fala, vai que esse sacramento é da hora da morte, estou pulando, né? Então evita, mas é desconhecimento. É desconhecimento, porque a hora que a gente conhecer, até de engravidar, você vai atrás do padre e fala, me unge, me dê unção. Olha como é que a gente perde um tanto de coisa por desconhecimento, não é? Muito bem, então quando Jesus vem trabalhar isso em nós, né? Irineu diz uma coisa tão linda, né? Que Deus realmente ele quer nos trabalhar, porque Ele nos quer completamente curados. E que quando, vocês lembram da passagem de Jesus, quando Jesus conta sobre o bom samaritano? Lembram? Que passa alguém, né? Tem uma pessoa caída na estrada, e que só uma pessoa, que é o samaritano, pega aquele que está doente, cura as feridas e leva para uma pensão. Não é assim? Irineu falou que o dono da pensão é o Espírito Santo. Que Deus pega a humanidade e põe toda nessa pensão, para que ela possa ser restaurada. Isso é lindo, porque Deus quer essa humanidade curada. Curada. Então, por isso que cada um de nós, que é um cosmos, precisa ser curado, para que a gente possa fazer um mundo mais bonito. Isso é lindo? Disseram que o Espírito Santo é o melhor médico que existe. Primeiro que não cobra nada, de graça. Essa é a primeira grande vantagem dele. Segundo, não pede nenhum exame. É fantástico. Nada, nenhum exame. Ele nos trata sem nenhum remédio. Nenhum. Ele não precisa de nenhuma poção mágica, ele não precisa de nada, nem uma pomadinha, ele não precisa de nada. E ele cura tudo. Porque diz São Paulo, na primeira carta dele a Coríntios, que o Espírito Santo esquadrinha tudo. Que ele anda em lugares que ninguém sabe que ele anda em nós. Mas nós temos que dar a ele a oportunidade de andar em nós. Fala, Espírito Santo, deixa eu te mostrar umas coisas que eu tomo consciência que eu tenho, que você está precisando de melhorar em mim. Agora tem outras que eu não sei ainda, mas o Senhor vai me revelando. Vai transformando em mim o que eu não sou capaz. Quando a gente vai caminhando com o Espírito Santo, à medida que essa palavra vai me transformando, eu sirvo para transformar também o meu irmão. É igual quando você pega uma terra árida, não é assim? Jesus, no Antigo Testamento, não fala tanto que ele ia irrigar a nossa secura. Ele não ia pegar a terra árida e ia fazer ela de novo prosperar. Então, igual quando você pega uma terra ruim e abre um sulco para a água correr. Vocês não cantaram que é a água? Essa água é o Espírito que vem correr em nós. E vem tirar em nós tudo que está seco. Porque às vezes hoje nosso coração está seco, está árido. Eu estou com tanta dor, estou com tanto sofrimento. Vocês entraram às vezes aqui tão angustiados, né? Assim, achando que a vida está sem solução. Não conseguindo ser feliz de jeito nenhum, mesmo tendo tudo. Achando que o problema de vocês é o maior do mundo. E que nada tem saída, né? Tem dia que a vida fica meio preta. Mas é à medida que essa água do Espírito já passou aqui por vocês, vocês vão sair daqui tudo mudado. Porque sabe o que é lindo? A gente não precisa ver Deus, não. Sabe o que é lindo? É que Ele nos vê. Que Ele está aqui andando. E fazendo a festa. Igual Ele gosta. Mas à medida que eu descubro que meu coração vai ficando melhorado, trabalhado, curado, eu abro uma vala para o coração do meu irmão. E se eu encontro meu irmão abatido, desanimado, sem coragem, eu falo com ele, coragem. A palavra de Deus diz isto. E você vai poder falar para o outro aquilo que o seu coração já foi trabalhado. É assim que isso vai sendo multiplicado e vai sendo transformado. E quantos de vocês trouxeram outros, que trouxeram outros, que trarão outros? Porque é assim que as coisas vão caminhando. Esse é um dos recursos que Deus usa. Para que todos os filhos dele estejam com Ele. Porque Ele sabe que a nossa alegria, a nossa felicidade, se resume em estar com Ele.
Vocês vão vendo que não é nada material que a gente alcança. Que por mais que vocês tenham, falta uma coisa. E você busca, e compra, e falta uma coisa. Você fala, que coisa que é esse buraco que não acaba? Chama Jesus. Né? Quando você chama por Ele e que Ele chega, não precisa de mais nada. Só Ele. Só Ele. Ele chegou, acabou. Tudo está certo. Então a gente precisa ter uma fé simples. É simples. Muito simples. Mas hoje, se eu pudesse, eu gritaria para o mundo. Quando eu paro na porta dos hospitais, na porta da Santa Casa, hoje pela manhã, quando eu mostrava para Jesus a fila do povo doente, eu falava, amigo, a situação é grave. Olha o seu povo doente. E ao mesmo tempo, esse tanto de gente doente, tem um vendendo pastel, tem um vendendo óculos, vendendo sombrinha, vendendo de tudo. Na Santa Casa vende tudo. É uma coisa alucinada. É um mercado. Isso que o povo está doente. Enquanto eles esperam, os médicos comem uma coisinha, que há confusão lá na porta. Eu falei com ele, Jesus, observa isso aqui, amigo. Olha bem o seu povo, que tanta doença, Senhor. O que é isso? É preciso que o Senhor passe curando e transformando tanta coisa. Tanta doença mental, tanto desequilíbrio, tanta doença da alma. O que está havendo? Então minha vontade é parar o carro, sair do carro. Ia testar minha loucura mesmo, e gritar ao povo que existe um bálsamo que cura tudo. Que a igreja tem tudo isso para curar. A palavra de Deus está lá para curar. Que os sacramentos estão para serem lá para ser distribuído. Que existe um óleo para ser derramado. Que existe uma água viva que vai transformar todas essas coisas. Porque o mundo está precisando de doses maciças do Espírito Santo. Como o mundo está precisando dele. Eu olho aquilo e falo, amigo, haja serviço, bem. A situação não é boa. Porque isso é todos os dias, o ano inteiro. Aonde que pode ter tanta doença? Não é possível. Não é possível. Por que estamos tão doentes? Então vocês observem. E sejam críticos em relação à vida de vocês, em relação à vida das pessoas que vocês conhecem. Quanto tempo das 24 horas que você recebeu hoje, você parou para o Senhor? Quantos minutos hoje você se alimentou sozinha com Ele? Sem o abençoado do celular. Já falei milhões de vezes. Quantos minutos, fora esse tempo que nós estamos aqui, quantos minutos hoje você se ajoelhou diante do Senhor teu Deus? Pediu permissão para começar seu dia. Chamou o Espírito Santo e falou, me recria. Que eu quero caminhar de um jeito novo. Com aquela alegria que vem do Espírito. Com aquela animação que só o Espírito Santo tem, que de vez em quando eu brinco com ele e falo, menos. Você está meio empolgado, eu ainda preciso dormir um pouquinho. Porque ele é animado, se deixar não dorme, né? Empolgado demais. Então, menos, amigo, eu ainda preciso dormir. Né? Mas experimente uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. A hora que vocês forem fechar o dia, e eu espero que vocês todos fechem o dia de joelho. Seja a hora que for. Feche o dia de joelho. Faz o fechamento do dia com o chefe. Né? Passa o dia, revê o que você fez, na luz da palavra, diante do Senhor. Não se justifique. Fala, fiz errado mesmo, porque eu sou ordinária, né? Custa melhorar. Fala, porque a gente não se justifica diante de Deus. Ele nos conhece. Né? Mas fecha seu dia, já pede perdão, acerta. Primeiro que a gente não sabe se amanhece. A gente pode infartar na madrugada. Né? Nunca vou esquecer de um cliente meu que me ligou 11 da noite, um dia quando eu estava no consultório, que o menino tinha acordado gritando de dor de ouvido. Falei, Flamengo, está gritando. Falei, isso é dor de ouvido? Ele falou, o que eu faço? Falei, vem para cá, estou aqui no consultório, vem cá. E ele foi, falei, só dá um Tilenol até você chegar. E ele chegou com a esposa, e o menino estava chorando muito, e eu passei ele na frente. E ele, quando eu examinei, ele falou comigo assim, doutora Filó, gostando da senhora? Não é porque você está me atendendo às 11 horas da noite, não. É porque eu gosto. Fico tão feliz de você cuidar do meu menino desde que nasceu. O menino estava com quase uns 2 aninhos. Eu gosto muito. E eu tinha falado, porque antes eu tinha falado com ele, que ele era um pai fabuloso. A presença daquele homem na vida daquela criança era uma relação maravilhosa. E o menino tinha uma paixão com aquele pai. E eu falei com ele, eu te acho um pai encantador. Esse menino não podia ter um pai melhor. Né? Não pelaquela noite, mas por tudo que eu acompanhava. E ele despediu de mim, me abraçou e foi embora.
De manhã cedo a esposa dele me ligou, devia ser umas 10 horas, chorando. Falei, o que aconteceu? O menino piorou, né? Porque entendi uma dor de ouvido. Ela falou, você acredita que meu marido tinha um aneurisma que ninguém sabia, rompeu, ele morreu de madrugada? Eu falei, como é que morre um homem de 30 anos desse jeito, gente? Então aquilo que eu estava falando com vocês, como a gente não sabe, você amanhece, você arruma a mala de noite, porque se ele te chamar, a mala está pronta. A gente arruma a mala de manhã e de noite. Todo dia. Vocês acham que é brincadeira? Isso é sério. Te arruma a mala, fecha tudo com ele. Chama o Espírito Santo, chama a Trindade, chama a turma toda, fecha tudo, acerta, pede perdão pelo menos de cada dia. Vamos acertando a mala. Mas não encerrem sem estar de joelho diante do Senhor. Mas aí tem uma última frase, que quando a gente reza a liturgia das horas, a gente faz. A gente encerra a noite falando assim, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque se morrer já estava na mão certa, né? Mas se não morreu, fala com ele assim, eu sempre falo com ele, falo, ô Gê, vamos bater um papo essa noite, amigo, me leva para um lugar bacana, vamos conversar, tem tanta coisa que você precisa me ensinar. Vamos passar, você não dorme mesmo, né? Deus não dorme, Ele passa vigiando a gente, tomando conta do nosso sono. Eu falo, vamos bater um papo, porque quem precisa dormir é o corpo, o espírito não, meu filho, é animado. Nós podemos conversar. A noite inteira aprender umas coisas, é bacana. Vocês vão ver que interessante o dia que vocês acordarem de manhã com umas coisas, falar, gente, onde é que eu tirei isso? Foi uma conversa bacana que você teve durante a madrugada e nem imagina onde você teve. Experimenta essas coisas, isso é de verdade, isso não é loucura só não, é verdade. Podem fazer isso, experimentem essas coisas do Senhor e vocês verão o que irá acontecer. Muito bem, então para mim poder encerrar com vocês, né, e que eu espero que todos vocês possam aceitar o convite de Deus. Pensem nessa proposta, renascer. É necessário começar de novo a cada dia. É necessário poder ser uma nova criação de Deus a cada dia. Ser recriado por Ele. Fazer de novo. Que as pessoas olhem para nós e saibam a quem pertencemos. A quem pertencemos. Eu quero terminar com uma oração do Espírito Santo que foi escrito por um autor medieval. Então não tem o nome dele aqui. Que é de muito tempo atrás. Mas a profundidade que essa turma antiga conseguiu me impressiona. Aonde esse povo foi, eu falo com Jesus, não desanima não, mas a minha situação é bem lenta. Essa turma caminhou demais, Senhor. Feche os olhos para você poder ouvir essa oração. E falando amém para cada frase, que quem escreveu isso aqui, isso é brilhante. Para que a gente possa rezar juntos, para que vocês possam, a partir de hoje, ter o Espírito Santo como seu grande amigo. Como aquele companheiro, como aquele que vai te contar tudo, que vai te revelar todas as coisas do Pai, assim como Ele fez com os apóstolos, que Ele possa fazer conosco, possa nos dar coragem no momento que a gente está com a perna bamba, possa nos sustentar na hora da dor de pé, né? Possa dizer, você nem imagina o que te espera. Tem um Pai que vela por ti, que te ama, não se preocupe pela sua vida, tem alguém cuidando dos detalhes da sua vida. Não se preocupe, não se estresse se tem muita coisa te atormentando. Fala com o Senhor. É o único que pode. E Ele muda. Confia nisso que eu estou dizendo a vocês. Experimentem isso. É maravilhoso. Ele escreveu assim: Vem, Santo Espírito, enche os corações dos teus fiéis. Tu vieste ao mundo para nos fazer fiéis. Vem agora fazer-nos felizes. Tu vieste para que, com teu auxílio, pudéssemos gloriar-nos na esperança da glória dos filhos de Deus. Vem de novo, para que possamos também gloriar-nos na posse dessa vida. A ti cabe confirmar, consolidar, aperfeiçoar e levar a bom termo. O Pai nos criou, o Filho nos resgatou. Faze, portanto, a parte que te cabe. Vem para nos ensinar toda a verdade, levar-nos ao gozo do sumo bem, a visão do Pai, a abundância de todas as delícias, a alegria das alegrias. Amém.
Música